Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 11 de novembro de 2022 para o C818124, ou para o evento, né, 818124, na UC de Fundamentos de Usinagem. Então a gente virou, né, saímos dos fundamentos de mecânica, que passamos bons tempos, né, e vamos para os fundamentos de usinagem, que também vamos gastar aí praticamente a mesma quantidade de tempo, né. É lógico que vai aumentar um pouquinho por causa do recesso no fim de ano. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a nossa plataforma, né? Esse aqui é o slide, a nossa plataforma aqui, ó. Senai, né? Celso Charuri, Técnica Mecânica, Fundamentos de Usinagem. Que a UC começou ontem, né? E finaliza no dia 13 de fevereiro do ano que vem. Por que que tem esse alongamento, né? A UC é bastante comprida, só que além disso tem um recesso no fim de ano. Como vocês são novos, né? O Senai tem um recesso, né? No fim do ano e ter um mini recesso no meio do ano, como se fossem férias para os alunos, né? Para a gente aqui não muda nada, mas para vocês é como se fosse férias, né? Para não atrapalhar o pessoal que sai de férias da empresa e tudo mais. Então, por isso que delongou. Então, olha a quantidade de web aula que a gente vai ter. Então, vai dar para a gente trabalhar todo o conteúdo programático no livro e coisas a mais ainda, né? Teremos 3 atividades, né? SAP 1, contexto 1, atividade 1. SAP 1, contexto 2, atividade 2. SAP 2, contexto 1, atividade 1. Elas podem ser entregues até o dia 5 de fevereiro, né? Você tem essas 3 atividades, webs, e aqui embaixo os momentos presenciais, né? Já tem um amanhã, ó. Amanhã vocês já terão um momento presencial. Posteriormente, no dia 26, dia 3 e dia 10. E aqui a parte de baixo azulzinho, não vai ser ninguém dessa turma aqui que vai precisar não, né? De recuperação nas SAPs. Embaixo é o nosso link, né? Para o web. E aqui vem as SAPs. Todo mundo lembra, né? Acho que agora vocês já estão mais familiarizados. Gastar menos tempo aqui, né? O conteúdo está aqui, o livro em 2 partes. A biblioteca, né? Onde a gente vai postar as nossas webs e materiais complementares. E aqui onde estão as SAPs, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Sobre o que que nós teremos que fazer nessa UC, né? Justamente para a gente já parametrizar e dizer para vocês, né? Que essas aulas, tanto essa aqui, tanto a teoria que a gente tem aqui na web, quanto a presencial, vai ser muito importante para a resolução das atividades. Então, vamos pegar aqui a primeira SAP, né? Então, aqui traz uma atividade falando sobre a Usinars Work, né? Sempre priorizando o desenvolvimento de projetos, buscando estratégias que otimizam seus métodos com o intuito de se manter atualizado no mercado. Recentemente foram projetadas 2 novas ferramentas de moldagem e seus respectivos produtos precisam ser fabricados em aço para dar ao contratante uma ideia que ele terá como produto final. Para isso, né, a TAI, gestor da área, solicitou a Josué que ele estipulasse, né, mediante 2 planos de ação, uma forma que cada produto será produzido com a máxima qualidade possível, descrevendo quais processos de produção, ferramentas e instrumentos precisam ser utilizados, seguido de um texto argumentativo que justifique a solução técnica especificada. Então, aqui, ó, uma das peças é um bloco, né? É um bloco de base em perspectiva isométrica, com faces planas e perpendiculares entre si. E a outra peça é um eixo, né? Que também é isométrica, superfície de revolução e cavidades nas suas extremidades. Então, né, agora que foi realizado o plano de ação dos produtos, novas ferramentas, a senhora Thaís recomendou que José analisasse um molde de injeção. Aqui já é o 2. Então, a primeira atividade, vou só terminar o texto, né? Então, analisasse o molde de injeção que não foi aprovado pelo setor de qualidade, ele verificou que a ferramenta não está funcionando corretamente. No laboratório de usinagem, analisando a ferramenta sobre uma mesa, Josué observou que os componentes coluna e bucha-guia necessitavam de muitos esforços físicos para que realizasse sua função. Visto que esses componentes funcionam como guias na abertura e fechamento do molde, eles precisam estar com os ajustes corretos para que a ferramenta não seja danificada.
Então, né, aqui tem a bucha aqui, né, e a coluna aqui. Ele vai trabalhar, mas o primeiro momento, qual que é a atividade? Desenvolver um plano de ação para a fabricação tanto desse bloco base aqui, quanto do eixo, né? Então, vocês vão chegar aqui, ó. Vai ter o bloco base, o desenho dele em PDF, né? Tá aqui o desenho dele. E teremos também, né, o desenho do eixo. Tá aqui a forma como é esse eixo, como ele é fabricado, tolerância, chanfre, material e tudo mais. E nessas atividades são 2 planos de ação. O plano 1, Professor, sim, pode falar. Sim, Cláudio. Ele está ajustando o microfone dele, vou continuando aqui. Então são 2 planos de ação, né? Um para o bloco base e outro para o eixo. Então você vai escrever aqui, ó. Produto, né? Bloco base, tananana, né? Bloco, opa. Ah, bloco base. Aí você colocar o objetivo, né? Plano de ação para fabricação do bloco base, profissional, seu nome, local, né? Oficina e operações de fabricação. Então, quais são as operações que você vai usar? Você vai usar torneamento, fresamento, furação. O que que você vai fazer, né? Com que tipo de instrumento? Então, máquina ferramenta. Ah, meu bloco base, quero fazer uma fresadora. Beleza. Instrumento, né? Eu vou precisar de um paquímetro para conferir as medidas, né? E ferramenta, eu vou precisar de uma ferramenta de corte, né? Ferramenta de corte. Tinha furos, né? Mas eu preciso de um kit de macho e assim vai, entendeu? Aqui, instrumento, talvez eu precise de um micrômetro também, um micrômetro interno, sei lá. Então vocês vão ver, né? Então aqui vai ser um bloco 1 e lá, né, são 2 planos, né? O plano 2 para você, aí você vai fazer do eixo, né? Vai lá e coloca eixo, mesma coisa. Ah, fazer o eixo, vou usar um torno, né? Torno mecânico. Então vai lá, né? Instrumento, ah, vou usar também paquímetro, vou usar micrômetro, vou usar tal. Ferramenta, né? Vou também ter uma ferramenta de corte. Esse aqui também vou ter. Pode ser que você use o kit macho de novo, você use uma outra ferramenta para dar um, para desbastar, para dar um acabamento. Então assim vai. Então é basicamente isso, só o plano de ação, né? Com a máquina, o instrumento e ferramenta que você vai utilizar. Esses 2 planos contemplam essa atividade aqui. Então, na hora que eu chegar aqui, ó, cheguei na atividade SAP 1, contexto 1, atividade 1, vou entrar para corrigir, né? Aqui dentro tem que ter 2 arquivos para ter a nota cheia de 25, né? A nota vai ser 25, vou ajustar aqui. Então, para nessa atividade aqui, ó, vou até mudar, tem que enviar 2 planos de ação. Vou até colocar aqui do lado, ó. Então, eu vou até deixar um aviso aqui para ninguém se perder. mas Beleza? ela tá falando. Você tentou falar, Cláudio, mas só veio a microfonia. Se você tentar de novo. Cláudio, se o seu microfone estiver legal, quiser mandar no chat. É, Aí, agora sim. professor, Sim. nela já está falando lá, nesse SAP, já está falando atividade 1 e 2. Na verdade, aqui, ó. No contexto 1, atividade 1, tem que anexar os 2 planos de ação, tá? Então não adianta enviar um aqui e o outro aqui embaixo. Se enviar Pois é, na assim, atividade 1, 2 planos de ação. Aí a isso. atividade é outra, então, né? Aqui a Atividade gente ainda 2 vai é outra. falar dela, a gente não chegou nela ainda.
Entendi. certo? Porque se enviar aqui a outra parte, eu não vou conseguir dar nota. E vai ficar faltando aqui em cima. Então, de 25, né? Você vai ter, por exemplo, 13. Vou ser bonzinho, não vou colocar 12,5, vou colocar 13. E na de baixo você vai ficar com 0. Então, dos 37 que você estava disputando, você ficou só com 13. Então, por isso que eu estou passando aqui na nossa primeira web para falar sobre isso. Talvez eu encontre outra forma aqui de dividi-las, né? Então, essa segunda atividade agora, lembra da bucha e do eixo, né? Que ele colocou lá? Bucha não, a bucha é a coluna, né? A bucha guia, a coluna guia. Então, o que que vai ter que fazer nesse caso? O contexto 2, atividade 2, tem que desenvolver um relatório, clicando, né? Ó, resumo do problema relacionado aos conhecimentos técnicos, né? Ele verificou lá, a gente pode até voltar no texto anterior, né, que ele fala do caso, tá lá, né, da bucha guia e eixo guia. Então, né, agora que ficou o plano de ação, as nossas ferramentas, a estratégia recomendou que analisasse, né, visto que esses componentes funcionam como guias para abertura e fechamento, eles precisam estar com os ajustes corretos para que a ferramenta não seja danificada. Então, tem que fazer um relatório técnico, né, sobre o que está acontecendo na bucha guia e na coluna guia. Então, esse relatório, né? Deixa eu ver se não tem outro documento aqui. Salvo engano, tinha. Ah, não, aqui vai ter só os desenhos. Vai ter o desenho. Desenho da coluna e aqui o desenho da bucha. É isso, é isso. Desenho da bucha aqui. E aqui já é a atividade 2 para o aluno. Então tem que desenvolver, né, um relatório técnico informando, né, qual o problema que está acontecendo que não está funcionando bem a bucha guia com a coluna guia. Então, fazer a introdução, né, sobre o problema, pode ser uma tolerância no processo de fabricação que não foi respeitada, uma rugosidade, né, que não ficou dentro também, a medida que não foi controlada, né, está indevida. Então, é isso. Vai chegar nesse ponto o objetivo, né, de escrever o que precisa ser alcançado. Então, você precisa que a coluna guia e a coluna e a bucha guia, né, elas trabalhem sem que uma fique pegando na outra, né, raspando na outra, para que tenha um bom movimento. Fundamentos técnicos, né, descrição da análise, causa do problema, né, o que causa esse problema? A solução, né, como que você vai resolver esse problema? O que que você vai usar? Aí, a técnica, né, embaixo, os equipamentos que você vai usar, né, ferramentas e instrumentos para fazer esse serviço e o método, né? Qual método você vai usar? Vou usar o torneamento porque é uma peça em revolução, né? Fabricada em revolução. Beleza. E por último, a conclusão, né? Que conseguiu, você vai escrever. Com isso, a gente consegue chegar no objetivo e que o equipamento retorne ao seu funcionamento. É basicamente isso. Essa atividade 2. É lógico que a gente vai construir esses conhecimentos no decorrer das webs, né? Isso aqui vai ser entregue lá em fevereiro. Mas, de qualquer forma, a gente já vai conversando aqui para abrir a mente para as atividades. Então, aqui, né, a contexto 2, atividade 2, tem que enviar um relatório, né? Até mudar aqui, ó, para facilitar. Relatório técnico, coluna e puxa guia. Beleza, show de bola. Então, para não confundir, né? E aqui a gente vai para SAP 2, contexto 1, a atividade 1. Então, o que que ela traz, né? Então, durante o expediente, um cliente pegou a empresa solicitando a revisão de um acessório da máquina ferramenta fresadora que havia alocado, justificando que as mandíbulas da morsa não estavam lhe conferindo o aperto necessário para fixar o material.
Sabendo que o equipamento funciona com rosca de transmissão, o técnico desmonta, né, o componente para averiguar qual o defeito e verifica que a porca acionadora do fuso está com os filetes desgastados, né? Então, diante desse problema, será necessário fazer um relatório técnico descrevendo a análise, a solução estabelecida e o que será necessário para resolver a situação com brevidade. Assim, evitaremos maiores transtornos ao cliente. Então, né, pronto para resolver o problema de Josué, faça um relatório técnico descrevendo a análise da porca acionadora dos fusos que está com os filetes desgastados. Após a descrição, né, estabeleça o que será necessário para sanar o problema apresentado na porca. Para realizar essa tarefa, utilize, né, um arquivo em anexo e verifique, né, com o seu professor tutor a forma de envio da atividade. Boa sorte! Então aqui também vai ser um relatório técnico. Eu vou fazer o download, mas é a mesma coisa do arquivo anterior. Então vai escrever, né, resumo do problema relacionado. Então, né, tem os fusos da porca, os filetes, né, da porca acionadora tá danificado. Objetivo, o que que a gente precisa alcançar? Né, reparar essa porca. Fundamentos técnicos, né? O que que pode ter causado? Ah, o operador torqueou vamos falar, torqueou, colocou um torque na morsa muito maior do que ela suporta, né? E acabou danificando. Ou mau uso, ou teve problema na fabricação desse componente. Solução técnica viável. Então, eu vou fazer o quê? Que processo que eu vou usar, né? Vou passar ela na fresadora, vou abrir ela e passar ela no torno, vou fazer um outro processo, né? Então, você escreve aqui que equipamento você vai usar, ferramentas, instrumentos, que método, né? Qual que é o método que você vai utilizar, né? Justificando ele, por último, a conclusão, informando que utilizando o método tal, analisando as dimensões, né? E tudo mais, você vai conseguir com que o equipamento retorne às condições iniciais. Então, essa terceira atividade é o relatório também, né? Eu nem vou colocar nada que eu creio que não vai confundir. Então, nesse aqui é enviar um relatório técnico sobre a morse, né? Atividade da morse. Certo? Então, aqui a gente tem as nossas três atividades apresentadas, né? Vamos partir para a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre as atividades com relação a onde encontrá-las? Porque como resolver, a gente vai construir esse conhecimento aí com o passar das webs. Tranquilo. Tranquilo, né? Show de bola. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa web aqui, né? A primeira de fundamentos de usinagem. Então, começando, né, vamos começar a gente começa pelo básico, né? Ainda mais nessa, eu sei que a gente também vai ter bastante tempo para trabalhar. Sobre as ferramentas manuais, né? Hoje em dia, já com o advento da tecnologia, né, a gente consegue utilizar muitas ferramentas que desempenham atividade de forma praticamente automática, né? Tem torno CNC, tem fresa CNC, mas tem muitos instrumentos que a gente utiliza de forma manual também, né? Então eles vieram desde lá da pré-história, né? O pessoal usava para lapidar pedra, né, para conformar ela, tentar colocar em diferentes modos, né? E de lá veio essas ferramentas, né? Então, cada vez mais elas vão ficando atualizadas e cada vez mais vão diminuindo, né, as manuais. Então, desse tipo de ferramenta é ferramenta de traçagem, né? Então, imagina que você está lá com o seu desenho, né? Seu desenho está lá plotado, está no papel em cima da sua mesa. E você precisa seguir as especificações, né? Porque senão você vai ter um daqueles problemas lá que a gente tem nas SAPs. Então, para seguir, né? Para executar de forma eficaz, o que que você precisa? Você está lá, você tem uma peça, né? Um tarugo, um tarugo de metal, né? Para você fazer um corte, por exemplo. Como que você vai marcar aquela posição, né? No seu material bruto? Então, muitas vezes você vai fazer um risco, né? Vai fazer uma marca. E aí que entra essas ferramentas de traçagem, né?
Então, as ferramentas de traçagem marcam a superfície de um material bruto através de linhas e pontos, formando representações das dimensões pré-estabelecidas no desenho mecânico. Conheceremos aqui alguns utensílios utilizados para realizar essas marcações, né? Então tá aqui, ó. Ele quer fazer vamos dizer que ele quer falar cisalhar, não, quer fazer um corte na posição central, né? Desse material bruto dele. Então ele fez a traçagem ali, ó, 15, 15, né? Então ele tem de altura, esse bloco aí tem 30 milímetros de altura. No caso aí, nem sei se é 30 milímetros, porque o riscador tá bem. Ele não é tão pequeno assim para ter só 30, né? Mas vamos usar empiricamente aí, que o desenho não está batendo com o real. Então teria 30 de altura. Então ele vem lá e traça, né, na posição central, né, no meio do bloco, para que você tenha um guia, né, na hora de operar o seu instrumento, a sua máquina, né, para realizar esse corte. Então um deles é que a gente vê ali é um riscador, né? Então, é uma haste cilíndrica de aço que é comparada ao lápis, possui uma extremidade pontiaguda e realiza a marcação. Assim como o lápis, né, risca o papel, esta ferramenta marca a superfície do material realizando a traçagem. Então tá ali, né? Então é basicamente o papel, ou você tem um papel ali para desenhar, você usa o lápis. Você tem um metal, né, para desenhar nele para marcar posições, você vai usar o riscador. Tô lembrando, né? A gente conseguiu falar sobre dureza, né? Eu lembro que na nossa passada a gente falou sobre dureza, a gente entrou nas propriedades materiais, né? Falou sobre ductibilidade, fragilidade, falamos, né? Todo mundo em silêncio aí tá me assustando agora. Vou vir. Mas nós falamos, né? Sobre dureza, falamos sobre ductibilidade. Sim, tá bom, viu, sim, tô tranquilo. Beleza, show de Realmente bola. falou mesmo. Então imagina aqui, se o seu riscador você tem um material com alto teor de carbono, material mais duro, o seu riscador, ele tem que ser de um material com maior dureza do que o que você vai riscar. Então lembre-se disso, né? Para um riscar o outro, quem vai definir isso é a dureza, né? Então o riscador tem que ser de um material com dureza maior do que o do seu material bruto. Senão, não vai riscar. Lembra disso. Então, eu peguei lá meu riscador, quero riscar um diamante. Não vai riscar. Quero riscar um pedaço de vidia, né? Já aí entra um outro material, ferramenta de corte. Seu riscador dificilmente vai riscar. Então, tem isso. O que mais que nós temos, né? Além do riscador. Temos o Sintel, né? Que é uma ferramenta de traçagem que permite fazer o desenho de grandes circunferências sobre a superfície de uma peça. Ele é composto por uma barra cilíndrica de aço e possui acessórios que permite que esta ferramenta atue em diferentes aplicações. Então, quem lembra lá na escola do compasso, né? Creio que todo mundo aí vai lembrar dele. Então, continuando trazendo a analogia do papel, se você queria fazer um círculo, né? Uma circunferência aí com um raio igual, né? Um círculo bem feito, você usava o compasso, né? Então ele tinha aquela ponta que era de metal e a outra tinha um grafite. Então você ia lá e fazia a sua circunferência. No cinto é da mesma forma, né? A diferença é que não tem, que ali, ó, você vai prender aqui o que está à esquerda, né, da imagem, você vai prender para fazer a circunferência. Então você consegue fazer grandes circunferências e ele, de certa forma, é como se tivesse um riscador. Aqui na imagem tem dois, né? Então seriam, esse aqui tem dois, você pode sacar, né? Usar só um, teria uma espécie de um riscador para você fazer uma circunferência. Imagina, vocês vão aprender na próxima, você quer conformar uma forma de pudim, né? Então você vai ter a sua chapa, geralmente ela vem no formato quadrado, e você tem que fazer o corte, né? Com o melhor dimensionamento possível. O Sintel está aí para isso, ele vai riscar essa circunferência para você depois fazer esse corte. Além disso,
temos os compassos também. Então, o cinto, né, é para grandes circunferências e os compassos, assim como a gente utiliza no papel, né, para fazer arcos ali e circunferências também. Então, na usinagem, na operação de traçagem de arcos e raios também tem essa função. Então, aqui não vai ter uma ponta de aço e outra de grafite, não, né? Ele vai ter as duas pontas aí do material próximo, o mesmo material do riscador, né? Com a dureza mais elevada para conseguir riscar o máximo de material. Então, fabricados em aço, né? Os compassos possuem duas pernas articuláveis com pontas que realizam a marcação e a transferência de medidas. Existem alguns tipos de compasso que são utilizados na operação de traçagem, e são eles: compasso de medida externa de espessura, compasso de pernas retas ou de pontas, e o de medida interna e o de interiores, né? Medidas internas ou de interiores. Então, esse aqui é bem similar, né? Só muda o. Os da escola eram de plástico, né? Do material de um compósito, eram de polímeros, né? E, e aqui nesse caso não vai ser, ele vai ser totalmente de aço. Seguindo, né, para as nossas ferramentas, temos o punção. Então, punção aí pro muita gente já teve contato, né? Mas seria uma espécie de, eu lembro muito da talhadeira, né? Parece muito. Mas o punção é o seguinte, né? É uma haste cilíndrica com ponta fina em ângulo que realiza a traçagem através da marcação de pontos. Então, muitas vezes você quer marcar ponto. Ah, quero fazer o meu guia para fazer um processo de furação, né? Vou fazer um furo passante aqui e depois eu quero abrir uma rosca. Então, como que você marca esse ponto? Com riscador é possível? É, mas o punção ele ajuda até na hora da ferramenta realizar o trabalho. Vamos dizer que você vai usar um kit macho manual. Você vai tentar fazer essa operação manualmente. Então, o punção vem e ele marca a posição, justamente ajuda a guiar e a trabalhar, né, o seu kit que vai abrir o furo, que vai passar a rosca. Então, né, para puncionar na superfície de um material, é necessária a utilização de um martelo que irá gerar pressão no sentido perpendicular, ou seja, né, formando 90 graus em relação à peça que gera marcação. Existe um tipo de punção que dispensa a utilização do martelo. Adiante conheceremos, né? Então no livro a gente tem. Então é basicamente isso. Marca um ponto, né? É basicamente um guia que a gente tem para os nossos processos aí que vão envolver, né? Abertura de furos, realização de roscas. A próxima ferramenta é o graminho. Então o graminho, né, é uma ferramenta manual utilizada para realizar traçagem. O graminho simples, né, é composto por uma base em ferro com uma haste cilíndrica. Na haste é fixado o riscador, que a gente viu anteriormente, né? Essa ferramenta depende do auxílio de outro instrumento graduado, como a régua, para realizar marcações com as medidas corretas. Então aqui você tem a base, né? A sua base ela tem que ter um nível de planeza bastante elevado. Com isso você posiciona o seu graminho. O que que é o graminho? Tá vendo um riscador aqui? Tira o riscador, o que sobrou é o graminho, né? Então tem a base e a haste. Justamente para lembrar um que a gente viu nos instrumentos lá de medição, um traçador de altura não. Foi, né? Foi um traçador de altura que a gente viu. Então é basicamente como se tivesse a base e a coluna dele, né? E você vem e posiciona o seu riscador. Para que isso? Imagina que você tenha blocos, né? Igual a gente viu na primeira imagem lá. Você tenha blocos, aqui o graminho com riscador, né? Todos com a mesma medida, né? De 30 e quer fazer os riscos, né? A traçagem aí das marcas para ajudar nos processos e quer marcar todos na posição central. Então, com o graminho, depois que você vem, né? Com uma régua ali graduada, marca a posição central e prende o riscador, depois disso você não precisa ficar medindo de novo. O seu riscador vai estar sempre na posição, né, na posição certa para você ter repetibilidade, né? Então, com isso, adianta muito o seu processo, né? Fica mais ágil e mais rápido. Então, o graminha é justamente para isso. Então, aqui, ó, tava lembrando dele, ele já estava do lado já. Que é o nosso traçador de altura, né?
traçador de altura é uma ferramenta mais completa que o graminho. Ele possui, né, uma haste para realizar a traçagem, além de graduação própria, que pode ser analógica ou digital. Então ele vem e posiciona, né? Então o traçador de altura ele é bastante ideal para você conferir. Vamos dizer que seus blocos ainda, né, de 30, você coloca o traçador e posiciona, né, ele na altura de 30. Então toda vez que ele chegar lá, você já consegue conferir a altura de cada um dos blocos. Ficou ali posicionado, né, na ponta ali do traçador de altura, show de bola, né? Tá medindo 30, 30. Qual que é a sua tolerância? Mais ou menos meio, né? Então está no 29,5, no 30,5, tá bom também, tá dentro do limite. Tá 29, tá no 31, então aí você já consegue reprovar. Então ele pode ser analógico igual esse da imagem, né? Ele tem essa régua graduada aqui no corpo, na haste dele. E ele pode ser digital também. Então, digital é como se tivesse vai ter um display aqui mostrando, né? Trazendo a medida da altura. Então, também é um instrumento bastante delicado, que a gente precisa ter bastante cuidado na operação dele, na ponta também, não pressionar ela contra o bloco que a gente estiver medindo, ou a peça que for, né? Tem que estar bem calibrado também, porque imagina você utilizando isso aí descalibrado. E aí as precisões, né? Como a gente trabalha com muita coisa milimétrica, então uma diferença aí de 2, 3 milímetros, seu parafuso já não entra, ou às vezes você erra e já tem que entrar por, né, interposição, então danifica na montagem, né? Por isso a gente tem esse instrumento aqui. O que mais nós temos? Esse aqui é um dos mais comuns, né? Creio que todo mundo que está aqui online já trabalhou com uma lima e quem está assistindo depois também, né? Então a lima já entra nas ferramentas de corte, né? Fabricadas em aço com alto teor de carbono. Por que alto teor de carbono? Dureza também. Para você desbastar o outro material, vai ser o que é mais duro. Então alto teor de carbono, maior dureza. Baixo teor de carbono, menor dureza, né? Baixo teor de carbono é o aço doce, costumeiramente chamado. Então, elas passam por tratamento térmico para garantir a característica de rebaixar ou dar acabamento em determinadas superfícies dos materiais. Então, a lima, né, como ela é de alto carbono, ela vai conseguir desbastar a maioria dos materiais que você tiver aí, dos metais, né? Dependendo, alguns especiais e as ligas também de maior dureza. Então, onde ela encontrar menor dureza, ela vai desbastar. Então, a gente usa a lima, né? Mas para dar acabamento, ou você precisa facear ali 1 milímetro, né? Coisa pequena. Então, manualmente, você vem com a lima e desbasta, ou para dar um acabamento também, né? Fica bacana, a lima ajuda bastante aí no nosso dia a dia. Outro também muito comum é a serra, né? As serras são lâminas de aço com dentes que realizam um corte em um único sentido. Elas são fixadas a um arco de serra para facilitar a operação e podem realizar cortes, né, abrir fendas e iniciar rasgos nas superfícies dos materiais. Aqui é uma serra manual, né? Essa aqui mais fácil de manusear. Hoje em dia tem as serras que só prende a fita, né, a lâmina em só um ponto, e aí elas geralmente vão entortando. Quando você vai serrar, e não fica, né, o processo de corte ali, né, de serragem não fica retilíneo, vai tendo ângulos, fica enganchando muito dependendo do tipo também de lâmina que você utiliza, né? Então são vários pontos aí que tem que ser analisados. Então essa serra aqui da imagem é a mais ideal para trabalhar. Você tem um trabalho com melhor qualidade, né? É lógico que quando você realiza o corte com serra, não fica um bom acabamento, aí você usa a lima junto, mas essa aqui, né, com dois apoios, ajuda na durabilidade da lâmina e também na operação. Nós temos também os alargadores. Então, né, os alargadores são ferramentas utilizadas para alargar furos, garantindo maior exatidão na medida, melhor acabamento e correção de algumas irregularidades, como a ovalização. Eles geralmente são fabricados em aço rápido e podem ser utilizados de forma manual ou em máquinas, né? Aço rápido é um tipo de material também, assim como o aço ferramenta, né?
utilizado aí nas nossas ferramentas. Então, vai ser um aço que tem um custo menor e que vai trabalhar bem, né? Vai ter boas propriedades aí, propriedades físicas, né? Para trabalhar com o máximo de material possível. Então, como que usa o alargador, né? De forma manual. Se você tá lá imagina, eu tô com um furo que ovalizou, né? Onde ele sofreu uma compressão ali, ovalizou. Então, eu vou lá com o alargador e ajusto. Ah, eu tenho um furo que eu quero abrir um furo, né? Um alargador não, o alargador ele vai ser mais usado para alargar mesmo ali, ele vai desbastar menores, né? Menores espessuras, ou uma espessura menor. Quero tirar um centímetro, 1 milímetro, né? Quero alargar meu furo. Então ele vai ser utilizado nesses momentos. Tem ali tô com um furo na peça para um parafuso de 6, quero usar um parafuso de 8, né? Você pode ali usar o alargador também para aumentar o diâmetro do furo e depois vir com eles, né? O kit macho, justamente para ajustar, né? Então, a ferramenta de corte manual, machos são destinados a produzir rosca interna numa superfície cilíndrica ou cônica. Eles são compostos, né, por filetes externos e rasgos que possibilitam a saída do cavaco. Os machos para roscas cilíndricas, que são as mais comumente utilizadas, né, são fornecidos em um conjunto de 3 unidades. Então, quero mudar meu parafuso de 6 para 8, fazer um ajuste de projeto, né? Vou fazer um ajuste na minha peça que eu já tenho utilizando hoje. Vou lá, verifico, faço isso tudo e vejo que funciona. Então, eu alargo primeiro e depois eu venho com o kit de macho, né? Para ajustar a rosca. Então, tem o primeiro macho, né? Que ele é utilizado jamais para retirar o material e realmente já dá o formato dessa rosca, né? Ele não vai ser muito preciso, até porque ele tem que ter, como fala, ele tem que desbastar, né? Esse material para fazer o passo da rosca. Então, ele não dá tamanha precisão. Esse segundo já vem dando um acabamento melhor, né? E já vem ajustando o passo para ficar mais próximo à precisão do do projeto. Então, eu utilizo um segundo, ele não vai desbastar tanto, né? É como se a gente graduasse lixa, não sei se o pessoal já usou lixa, começa lá das lixas menores, né? Vai lá, vai lixando, lixando, depois você vem nas maiores para dar o acabamento, porque o grão, né? O grão da lixa é menor, com isso os riscos também, né? E as linhas de desbaste também são menores. E aí dá um acabamento melhor. Então, assim é com o macho também. Vem o segundo, a função dele já não é desbastar tanto o material, porque o primeiro já fez o trabalho mais pesado. Ele já vem alinhando, né? Já vem deixando o passo muito mais próximo ao do projeto. E o terceiro vem para dar precisão, né? O terceiro trabalho dele já não é desbastar quase nada, é justamente para o ajuste fino, né? Aquele elemento que entra, né? O terceiro entra para deixar o passo perfeito ali. Você trabalhando bem, né? Utilizando bem a ferramenta, você deixa o passo ali na medida para o seu parafuso, né? E, e o contrário, né? Então o macho ele abre, vamos lá, ó, pegar aqui, né? Produzir rosca interna. E o cocinete? Alguém já tinha ouvido falar do cocinete? Já tinha visto. Eu não. O João já, o Cláudio falou que não. Hilton, você já tinha visto um cocinete já? Rapaz, eu nunca tinha visto isso aí não, cara. Eu também vou mentir para vocês, não. Eu vim aprender aqui no Senai. Cocinete eu nunca tinha visto e pessoalmente eu ainda não vi. Desde depois que forem no momento Rapaz, é a presencial, primeira né? vez que eu tô vendo esse troço, viu? Depois que vocês forem no momento presencial, se lá tiver, vocês me avisam que eu vou lá conhecer o cocinete também, né? Então ele é o inverso do kit de macho lá, né? Dos machos. O cocinete produz roscas externas numa determinada superfície cilíndrica. Então a rosca externa do parafuso, por exemplo, né, pode ser produzida através de uma ferramenta cocinete. Então lá, né, no kit de macho você vai produzir a rosca para uma porca, por exemplo, né? Rosca interna. E o cocinete já é a rosca para o parafuso, a rosca externa, né?
Então, as roscas externas também podem ser produzidas em máquinas com auxílio de outras ferramentas de corte que estudaremos mais à frente, né? Eu quero fazer uma rosca, eu posso fazer ela em torno, por exemplo, né? Mas aqui, se for de forma manual, tá trabalhando na oficina e só tem essa ferramenta, quando vê-la, lembre, é o cocinete. Outra que nesse aqui também é muito comum, que é a morsa, né? Então, as operações manuais utilizam as morsas de bancada para realizar a fixação. Então, para você prender, né, e conseguir trabalhar, vou usar a minha serra. Coloca na morsa que facilita. Vou usar a minha lima, morsa também. E tantos outros, né? Então, elas são boas porque fazem essa fixação, né? São ferramentas que funcionam por meio de um manípulo que, ao ser acionado de forma manual, desloca a mandíbula móvel da ferramenta para a posterior fixação do material. Então, ela tem uma mandíbula fixa, né? E a outra é que você movimenta de acordo, você torqueia, né? O fuso dessa morsa. E ela vai prender, né? Com as duas mandíbulas. Então, você não torqueia tanto para não amassar, né? Não esmagar. Também não deixa frouxo que quando você aplicar força, por exemplo, com a serra, a peça fica se movimentando, né? A morsa é muito comum. Temos os grampos também, né? Utilizados para prender as peças com o intuito de realizar a operação de ajustagem. As ferramentas geralmente são fabricadas em aço e são conhecidas como morsa de mão. Os grampos tipo C são comumente utilizados, né? Eles fixam as peças pela sua extremidade. Às vezes você quer aprender uma coisa, ou quer aprender com a mesa, né? Junta a bancada, ou o grampo também pode ser utilizado. Dependendo do elemento, né? O grampo acaba sendo mais útil do que a morsa. Mas na maioria dos casos é a morsa mesmo que a gente usa no dia a dia, né? Então aqui é mais um outro instrumento que a gente consegue fazer fixação dos materiais. E aqui, né, mais um de fixação é a placa de 3 castanhas, né? Essa placa aí vai estar no torno, né? Ferramenta utilizada para fixar materiais de superfícies cilíndricas ou com número de lados múltiplos de 3. Geralmente ela é utilizada no torno mecânico, mas também pode ser utilizada em outras máquinas, como na furadeira e na fresadora, né? Para fixar a peça cilíndrica a ser trabalhada. Funciona através de um mecanismo em que todas as castanhas que compõem a placa se movimentam simultaneamente, permitindo a fixação da peça de forma central, né? Funciona com deslocamento simultâneo das castanhas, fazendo a fixação da peça no centro. Então, por que, né, essa placa e toda essa movimentação? Então, no torno, né? No torno, não sei se todo mundo já teve contato, no torno, a peça gira e a ferramenta avança, né? Então, a peça fica lá girando e a ferramenta vai avançando contra a peça. E aí essa fixação, né, dessa peça é por meio dessas placas de 3 castanhas. Pode ser de mais castanhas também. E é muito comum a gente ter algo próximo a isso. Próximo a isso não, na furadeira mesmo tem, né, uma placa também. Seria, de certa forma, a placa de 3 castanhas para fazer a fixação da nossa broca, né? Pode ser o seguinte, ter mais castanhas também, dependendo. Com mais castanhas ajuda na fixação, né? Por ter mais pontos de apoio. E é justamente isso. Então o torno, né? Ele vai prender essa peça aí no meio e a peça vai ficar girando e a ferramenta vai avançar contra a peça, né? Então o torno é muito utilizado aí para peças cilíndricas, né? Ou cônicas. O mais comum peças cilíndricas para trabalhar. E temos a fresa, né? Qual que é a diferença do torno para a fresa? Então, o torno, a peça fica lá girando e a ferramenta avança contra. Na fresa já é diferente, né? Na fresa, a ferramenta fica girando e a peça fica parada, avançando. Fica parada, né? Fica avançando, então não é tão parada, avançando contra a ferramenta. Então, é essa inversão. E a fresa é mais utilizada para peças no formato prismático, né? Igual aquele bloco base que a gente viu. Então, formato cilíndrico a gente vai para o torno, formato prismático a gente vem para a fresadora. Vocês vão conhecê-las aí nos momentos presenciais. Certo, senhores? Para nossa primeira web, né? O conteúdo a gente vai construindo, como a gente vai ter muito web aí,
Essa primeira a gente vem conhecendo as ferramentas e na próxima a gente já entra torno, depois fresa, depois processo de furação e os demais processos de usinagem. Para hoje, alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Sim, Hilton. Sim, Eu queria que você me tirasse só uma dúvida. No começo lá vamos lá. da usinagem lá, que você me explicasse só um pouquinho lá, só no começo, lá onde você começou lá. É porque eu não entendi muito bem. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente veio falando das ferramentas manuais, né? Você viu as ferramentas aqui, ó? Riscador, Sintel, compasso. Sim, vi. É Vi. esses aqui que você está pedindo para eu passar de novo, né? Não, é bem lá no começo lá da atividade lá, porque eu não entendi, que você falou que parece que tinha que colocar duas atividades em uma, Ah, na RCD. plataforma, né? Vamos voltar. Entendi, Isso, eu na achei que era aqui plataforma, no né? slide. Vamos lá, ó. É que essa Não, primeira não. atividade aqui, Hilton, ó, ela tem dois planos de ação. O primeiro, eu já até dei o começo da resposta aí para vocês no fim da aula, né? O primeiro, né? Vou abrir ela aqui de novo para a gente ver. Vai falar do nosso colega aqui, né? Que ele tem que fazer um plano de ação para duas peças. O primeiro é o bloco de base, e o segundo para um eixo, né? Sei. Plano de ação, são dois planos. Então, para o bloco base, tá aqui o desenho dele, né? Tem o desenho desse bloco base. O formato dele é prismático, né? Então, aqui, ó, você já sabe qual processo que você vai usar para fabricar, né? O bloco base. E temos o eixo, né? Aqui o desenho do eixo. O eixo já é cilíndrico, então você já tem uma noção também de qual processo que você vai utilizar para fabricá-lo, né? Show. E aí tem dois planos de ação, ó. Tem um primeiro plano de ação. Aí você vem aqui, né? Vou colocar nele. Então, eu vou fazer do bloco base. Agora eu já não posso mais falar objetivo, né? Fabricação, profissional, seu nome, local, oficina, operações. Aqui embaixo eu já não posso mais falar, porque eu já dei o começo da resposta aí no finalzinho da aula, né? Que máquina, ferramenta você vai utilizar para fazer o bloco base? Então, qual que é a operação de fabricação? Torneamento, fresamento, furação, né? E aí você vem completando isso para o bloco base. E o plano de ação 2, que também está na nossa plataforma. Aí você faz para o eixo, né? Você vem aqui e coloca o produto, né? O eixo, tal. Tá, o objetivo, né? Fabricação, profissional, seu nome, local, oficina, operação para fazer o eixo. Eu vou usar o que? Torneamento, fresamento, processo de furação, qual máquina e ferramenta, instrumentos e as ferramentas disso. Então, esses dois planos de ação, Hilton, você vai ter que postar ele aqui, ó, da primeira na primeira atividade. Então, eu vou vir aqui, ó, envio da SAP 1, contexto 1, atividade 1. Aqui, na hora que eu for corrigir, tem que ter dois arquivos, o plano de ação 1 e o plano de ação 2. Então, para conseguir os 25 pontos, né, que é o que está no nosso cronograma, você tem que ter dois planos de ação nesse envio aqui, certo? Não pode enviar um aqui e o outro aqui embaixo, que aí você vai ficar só com metade aqui e com zero aqui embaixo. Professor, Sim. Entendi. então nesse envio aqui, no envio no SAP 1, contexto atividade 1, aí envio tem que enviar aqueles dois, o do bloco e o do eixo. Eu Isso. envio um, depois envio o outro. E, É isso? na verdade, você consegue fazer envio de dois arquivos. Na hora que você vir aqui, ó, na verdade, eu tenho que mudar para aluno. Eu Não não, dá, é que não, eu não mostro aqui, ó. Deixa eu mudar meu papel para aluno. Aqui, ó, adicionar envio. Aqui, ó. Quando você vai colocar os dois, eu costumo ensinar para o pessoal arrastando, né? Então eu venho aqui, ó, esses dois arquivos, puxo eles aqui para dentro. Ó, tá só um arquivo. Bom que vocês falaram, que eu já vou mudar aqui na frente de todo mundo. Tem que ser dois arquivos aqui. Deixa eu voltar para o meu papel de tutor e eu vou adicionar. Tem que ser dois arquivos. Talvez o professor antes pedia para o pessoal juntar, né? Então, para não dificultar, eu vou até deixar três. Ó, vai que o pessoal quer fazer um a mais. Então, você vai vir aqui, na hora de enviar, né?
Deixa eu mudar para o aluno de novo. Calma aí. Tá aqui, ó. Vem aqui no envio. Coloco adicionar envio. E eu gosto de puxar já direto, né? Eu venho aqui e puxo os dois arquivos. Olha lá, ó, sobe os dois, salvar mudança. E agora, pronto. Tá lá os dois para eu corrigir. Então, eu não posso abrir, senão vai aparecer o nome de todo mundo. Mas na hora que eu entrar aqui, ó, ver todos os envios, deixa eu puxar aqui o tal do Everton, né? Olha lá, ó, tá com dois arquivos para ser avaliado, entendeu? Entendi. Então já valeu aí o feedback. Eu já deixei para. Pode enviar Tá até 3 entendido, meu arquivos. amigo, tá entendido. Fechado? Fechado. Fechou, fechou. Então vamos lá, né? E essa aqui já vai ficando mais mão na massa aí. Já tem que ter mais habilidade, né? Operar o equipamento. Então, para operar ele, você tem que ter aí a base teórica também. Então é isso aí. Vamos firme aí, vamos continuar na mesma pegada que a gente está indo bem. Fechado? Hoje eu queria que entrasse o pessoal que não fez atividade para eu conversar com eles, mas parece que é sempre assim, os que vêm é os caras mais aplicados, né? Então não tem recado nenhum para dar para vocês hoje. Mas vou deixar que o pessoal assiste gravado. Quem não fez atividade, manda uma mensagem para mim no chat, para eu reabrir, para a gente não perder, entendeu? Então, quem não fez até aquela data ainda tem possibilidade. Fala comigo, que a gente faz uma recuperação, né? Então, deixando gravado aqui. Se os colegas também perguntarem para Tem um vocês, rapaz que até falou comigo aqui, perguntando se tinha como enviar ainda, que ele perdeu a atividade. Eu falei, não, fala com o professor lá que ele deixa você enviar. pede para ele fazer isso. Excelente, Cláudio, é isso aí mesmo. Pedir para vocês serem multiplicadores. Amanhã, né, no momento presencial, se tiver alguém querendo enviar, pede para ele falar comigo que eu reabro lá. E aí a gente ajusta o envio dele. Certinho? Beleza. Então, pessoal, agradecê-los, né, mais uma vez aí a participação. Né? Amanhã, no momento presencial, dá um recado lá, pessoal. Fala, pô, o tutor tá sentindo falta, né? Fala pro pessoal voltar aí, que a turma era cheia e ultimamente tem diminuído o número de adeptos, né? Se puderem passar esse recado, fazendo favor, ficarei grato. Não, mas a gente já falou lá, alguns é porque diz que esse horário eles estão trabalhando. Ah, entendo, é. Tem Então, isso estão mesmo. E trabalhando nesse agora, horário, não tem como eles assistir a aula. e fim de ano aperta turno para todo lado, né? As produção aumenta em tudo que é empresa. E é assim mesmo. Mas é isso, pessoal. Então, Oi, Emerson. agradeço. Sim. Cara, eu gostaria de agradecer você, cara, pela atenção aí comigo aí, viu? Pelas dúvidas aí. Ô, tô aqui para isso, rapaz. É para servir vocês mesmo. Certinho? Valeu. Beleza, obrigado. Tamo junto, hein? Precisou só chamar. Com Deus aí, continue estudando aí. Já pega depois da web, já manda bala, já abre aí o material, lê sobre torno, que é o nosso próximo momento presencial. Vai ser o momento presencial de vocês e vai ser a nossa próxima web. Então, abra o material aí, dá uma lida sobre torno, vê um vídeo na internet, né? Para a gente já ficar mais ligeiro aí nos próximos encontros. Então fiquem com Deus, né? Até a nossa próxima web. Valeu, com Deus também.